Como fazer os objetivos do plano de aula de geografia? Você está precisando fazer os objetivos do seu planejamento, mas não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega vídeo para você. Nesse vídeo, nós iremos conversar acerca de como fazer os objetivos do plano de aula do componente curricular de Geografia, onde você vai entender passo a passo o que você precisa fazer e como fazer para alinhar o seu objetivo com as habilidades e com a competência dentro do seu planejamento. Inclusive, já te convido a se inscrever nesse canal para você adquirir mais conhecimentos e assim se tornar um professor profissional. Deixa o seu like e não se esquece de deixar aqui nos comentários todas as suas dúvidas, perguntas e também o seu comentário sobre o que você achou do vídeo, o que você gostou, para que a gente possa melhorar e ajudar ainda mais você, querido professor, a se tornar um professor competente. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, conversando hoje sobre como fazer os objetivos do plano de aula de Geografia, onde você vai entender passo a passo o que fazer e como fazer para você conseguir montar os seus objetivos do seu planejamento, beleza? Então vamos lá iniciar. Desde já deixei na descrição desse vídeo, primeiro comentário, um site online, onde você vai ter acesso a vários planos de aula prontos, há vários planos anual pronto, onde você vai precisar colocar todo esse material em prática na sua realidade educacional. Lembrando também que você pode flexibilizar, adaptar a sua realidade educacional. Seja você já professor, ou seja você também acadêmico que está precisando de material para você ter o seu embasamento, entender como é que funciona e assim colocar em prática todo o seu planejamento destinado à geografia. Beleza? É só acessar a descrição desse vídeo. Inclusive também deixei vários links onde você vai conseguir acessar o plano, como fazer o plano de aula de geografia passo a passo, que é isso que eu vou mostrar no vídeo. Quando a gente fala de objetivo, primeiro a gente precisa ter claro dois termos, que é o termo da habilidade e o termo aqui das competências. Quando a gente fala de objetivo da BNCC, é a nossa meta, é o nosso propósito, é o nosso resultado que a gente precisa alcançar no final da nossa etapa de ensino. Seja o plano de aula, seja o plano semanal, seja o plano bimestral ou até mesmo o plano anual, né, que a gente tem, que a gente vai desenvolver durante todo o ano. Então, a habilidade, ela é o quê? É a capacidade de resolver um dado problema. Enquanto que a competência é o quê? É a capacidade de resolver um problema mais complexo utilizando mais habilidades. Enquanto que a habilidade tem um sentido mais simples, a competência tem um sentido mais macro, mais composto, mais consolidado. Quando a gente fala dos objetivos, a gente está falando do resultado, da meta, do problema que a gente quer resolver e alcançar no final da etapa de ensino. Quando a gente fala de habilidades na BNCC, essa habilidade e essa competência já estão definidas. Você precisa trabalhar com elas, mas não está definido o conteúdo ou o assunto que você precisa trabalhar de uma forma específica. Por exemplo, na habilidade de número 5, diz o seguinte: identificar e comparar. Quem identifica, identifica alguma coisa. Quem compara, compara alguma coisa. As mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimentos tecnológicos ou na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. Bem, a habilidade não está dizendo para a gente como trabalhar, com o que trabalhar ou o que trabalhar. Ela está estabelecendo o que a gente precisa alcançar. O aluno ele precisa identificar e comparar todas as mudanças ou a maioria das mudanças que aconteceu a nível de mercado de trabalho e também a nível de desenvolvimento a partir das tecnologias aonde? Na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. Quando eu digo para você que a BNCC não diz como trabalhar, é porque ela não estabelece se eu vou trabalhar com a fábula, se eu vou trabalhar com texto, se eu vou fazer análise de um noticiário, análise de um vídeo, se eu vou produzir uma paródia. Ela não estabelece essas estratégias didáticas, esses assuntos, esses conteúdos que a gente vai trabalhar. Ela só diz para mim o que eu preciso alcançar. Eu, como professor, de acordo com a autonomia minha
e de acordo com a sua autonomia, você vai estabelecer aquilo que você precisa trabalhar. Quando a gente vem para o componente curricular, no caso a competência curricular, componente curricular é o da geografia, mas a competência geral ela vem falar sobre valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se do conhecimento e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania. A competência específica diz construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental. Então, a minha habilidade, ela fala de trabalho e desenvolvimento, de mercado de trabalho, em outras palavras. A minha competência fala das relações próprias do mundo do trabalho. E a minha competência fala o quê? De construir argumentos, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e respeito à biodiversidade e outros sem preconceitos de qualquer natureza. Então a gente tem uma conjuntura. A gente precisa linkar a habilidade com a minha competência geral e a minha competência específica, juntamente com o tema da minha aula. Olha o tema da minha aula: mercado de trabalho e a diversidade de profissões. Então, durante a minha aula, eu vou falar sobre o mercado de trabalho e também vou falar sobre a diversidade de profissões que existem, que nós temos no mercado de trabalho, né, no campo profissional. Então, eu vou precisar fazer o que agora? Existem algumas escolas, existem algumas faculdades, algumas universidades que não pedem mais os objetivos, mas existem também as instituições que ainda pedem, as empresas, as escolas, os colégios que ainda pedem. Então, para facilitar a sua compreensão, eu vim te ensinar como fazer o objetivo. Como a gente já definiu a habilidade e como a gente já definiu a competência, o meu objetivo ele vai ter por base a habilidade que eu vou trabalhar, que eu preciso alcançar, e a competência que eu preciso desenvolver no final da etapa de ensino. O meu objetivo, no caso, nós temos dois tipos de objetivo. Inclusive, eu já deixei na descrição desse vídeo a primeira aula inicial, onde você vai aprender passo a passo a como fazer os seus objetivos do planejamento. O que é o objetivo, seja o objetivo geral ou seja o objetivo específico para o seu planejamento. É só acessar a descrição desse vídeo também. Vamos nós. O objetivo geral, ele vai fazer referência a quê? A ideia central, ao problema principal que eu quero resolver no final da minha etapa de ensino. Esse é um problema macro, é um objetivo grande, na qual vou alcançar vários objetivos. Por outro lado, nós temos os objetivos específicos. O nome já define ele é específico. Ele vai resolver um único problema. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma reforma na sua casa. Você vai precisar fazer uma reforma. Qual o seu objetivo geral? Fazer uma reforma. Tudo bem, chegou o pedreiro lá para trabalhar, escutou você dizendo que tem que fazer uma reforma em casa, o que ele vai dizer? Aonde? Aí você vai no objetivo específico. Preciso fazer uma reforma onde? No banheiro. O que você vai trocar no seu banheiro? Vou trocar a cerâmica. Depois que você colocar a cerâmica, você vai colocar o quê? Você vai colocar o rejunto, né? Que é aquela massinha que a gente coloca entre as cerâmicas. Então, o objetivo geral é o problema principal que eu preciso resolver. E o objetivo específico é o local na qual eu vou resolver aquele problema. Em outras palavras, é a ideia central e a ideia específica. Ainda dentro do contexto do objetivo específico, nós temos o objetivo conceitual, procedimental e o atitudinal. Essa é uma terminologia bastante antiga, utilizada muito antes da BNCC. Essa terminologia já está em desuso. A gente não consegue visualizar esse tipo de nomenclatura nos planos de aula atuais porque as pessoas já não estão utilizando mais. Utilizam mais as habilidades, as competências. Mas eu coloquei o exemplo do procedimental, do conceitual e do atitudinal para facilitar a tua compreensão. Vem comigo. Quando a gente fala conceitual, didaticamente falando, a gente fala de quê? De aprender a conhecer. Conhecer o quê? Um conceito. Quando a gente fala de procedimental, didaticamente falando, a gente fala de aprender a fazer. Fazer o quê? Um procedimento. Quando a gente fala de atitudinal, didaticamente falando, a gente fala de aprender a ser. Aprender a ser o quê? Aprender uma atitude. Então, quando você for desenvolver o seu objetivo, você vai seguir esses 3 passo a passo.
Qual é o conceito que eu vou apresentar em sala de aula? O que meu aluno vai precisar fazer em sala de aula? E o que meu aluno vai levar para fora da escola em relação a conhecimentos que ele vai aprender? O conceito, o objetivo conceitual é o processo na qual o aluno vai aprender um novo conceito e assim reformular uma nova opinião. O objetivo procedimental é o momento na qual o aluno vai colocar em prática o conhecimento que ele acabou de aprender. É um conhecimento procedimental, vai colocar em prática através de um procedimento. Quando a gente fala de objetivo atitudinal, é aquele conhecimento que vai ultrapassar os muros da escola. Convenhamos e convenhamos que existem conteúdos escolares que só servem para a escola. Existem conteúdos da faculdade que só servem para a faculdade. Mas existe o conteúdo atitudinal que ultrapassa os muros da escola e assim possibilita uma formação cidadã dos nossos queridos alunos. Então é aqui que entra o atitudinal. Professor, quer dizer que lá no meu plano de aula eu preciso colocar conceitual, procedimental e atitudinal? Você não precisa colocar a nomenclatura, mas você precisa ter em mente que todo objetivo ele vai realizar um conceito, ele vai realizar um procedimento e ele vai realizar uma atitude, para que assim a gente possa, dentro da sala de aula, alcançar o processo de ensino. Vejamos o seguinte: o objetivo conceitual é a ação do professor. É o momento na qual você, querido professor, vai entrar em sala de aula para apresentar um novo conceito ao aluno, seja sobre o mercado de trabalho, os tipos de profissão, os tipos de solo, os níveis de sociedade, natalidade e nascimentos e por aí vai. Quando a gente fala de procedimento, é o momento na qual o aluno vai colocar em prática o conteúdo que você está apresentando. Nós estamos falando sobre o mercado de trabalho. Se você, professor, chega falando do mercado de trabalho, que existem diversas profissões, o aluno vai se encaixar em alguma delas, na qual é uma ação procedimental. Quando a gente fala de atitudinal, é em relação à formação do aluno a nível de cidadania, onde ele vai levar esse conhecimento para a sua vida. Quando a gente vem analisar o plano de aula que a gente construiu, a gente tem por objetivo geral o quê? Compreender a funcionalidade do mercado de trabalho e identificar os cargos trabalhistas. Você consegue ver como é um conteúdo grande, é um conhecimento macro, porque compreender é um objetivo geral muito extenso. Mas agora a gente vai especificar o passo a passo que a gente vai realizar em sala de aula. O objetivo conceitual, no caso, é analisar e compreender o quê? O mercado de trabalho. A gente, como professor, vai chegar, através de uma aula expositiva, demonstrar os tipos de mercado de trabalho, o que é um mercado de trabalho formal, informal, qual é a diferença, existem também os setores empresariais, e por aí a gente vai começar o nosso diálogo pedagógico com nossos queridos alunos. No entanto, o nosso aluno vai precisar identificar o quê? A variedade de cargos trabalhistas no mercado de trabalho. O meu aluno ele não só vai entender o que é o mercado de trabalho, mas ele vai conseguir identificar os variados cargos trabalhistas que existem na sociedade, como vendedor, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxerifado, medicina, técnico de enfermagem e por aí vai nos mais variados campos profissionais que nós temos dentro do mercado de trabalho. E por fim ele vai reconhecer o quê? Reconhecer o mercado de trabalho como exercício da profissionalização. E ele vai precisar trabalhar no decorrer da sua vida comum. Por quê? Porque é normal, nós somos estudantes, depois que nós terminamos os anos escolares, alguns vão para a universidade, outros já vão para o campo profissional, mas todos nós vamos precisar trabalhar para a gente conseguir se manter e assim ter uma vida digna, né? Uma vida cidadã. Então, nesse conceito, nós temos um conceito a ser trabalhado, nós temos um procedimento a ser realizado e nós temos uma atitude a ser colocada em prática. Lembrando que por mais que a minha habilidade, a minha competência e o meu objetivo estejam alinhados em um mesmo conhecimento, é o meu conteúdo, olha para cá, é o meu conteúdo que vai colocar em prática tudo aquilo que eu quero alcançar a nível de ensino. Didaticamente falando, quando a gente vem analisar todo o nosso planejamento, ele está alinhado, ele está entrelaçado. Uma informação segura a outra. Por exemplo, vamos imaginar que eu escolho uma habilidade tal
a competência que não tem nada a ver com a habilidade, eu faço o objetivo que não tem nada a ver nem com a competência, nem com a habilidade e nem com o meu conteúdo que eu vou trabalhar. Será que eu vou conseguir aprendizagem em sala de aula? Eu não vou conseguir. Por quê? Porque não está alinhado, eles não estão seguindo um caminho, um mapa para eu conseguir alcançar o processo de ensino em sala de aula. Quando eu falo de mapa, é o passo a passo que você vai precisar fazer. Qual é o passo a passo que você vai precisar fazer? Primeiro, o aluno ele tem que compreender a funcionalidade do mercado de trabalho. Para que serve o mercado de trabalho? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Depois ele vai precisar analisar o próprio mercado de trabalho, porque ele tem que distinguir quais são os setores, o setor empresarial, o setor empregatício. Por fim, ele vai identificar os variados cargos de trabalho e depois ele vai reconhecer que ele vai precisar, ele vai ter que analisar esse mercado de trabalho e também o exercício da profissionalização. Lembrando que eu já deixei na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário, vários planos de aula prontos, onde você pode acessar e assim colocar tudo em prática de dentro da sua casa mesmo, onde você vai fazer um breve cadastro e receber todo esse material no seu e-mail. Continuando, seja qual for a habilidade que você vai escolher, é a partir da habilidade, da competência, que você vai definir o quê? Os seus objetivos. Os objetivos, didaticamente falando, é simplesmente a finalização, a concretização, é o momento onde você vai destrinchar a sua habilidade. Se você analisar, se você perceber, a minha habilidade, aliás, os meus objetivos estão todos aqui dentro da habilidade. A única coisa que eu fiz foi destrinchar, eu quebrei essa habilidade e formei os meus objetivos para que eles pudessem estar assim alinhados, para que eu pudesse alcançar da melhor forma possível o processo de ensino e aprendizagem dos meus alunos. Mais uma vez, só para fixar essa informação no teu conhecimento, a habilidade e a competência, elas vão ser base para o meu objetivo. E o que vai fazer com que eu coloque meu objetivo em prática e consiga a aprendizagem é o meu conteúdo. Então a gente tem esse passo a passo. Vamos identificar agora se realmente os meus objetivos estão corretos. Identificar e comparar as mudanças do estilo de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e no serviço. Será que com esses objetivos eu vou alcançar essa habilidade? Eu vou sim. Porque na minha habilidade, eu vou analisar, eu vou identificar e eu vou reconhecer o quê? O mercado de trabalho, a variedade de cargos trabalhistas, a gente vai identificar também o exercício da profissionalização. Então, todos esses objetivos vão me permitir alcançar o quê? A minha habilidade, beleza? E caso você tenha ficado com qualquer dúvida, é só você deixar aqui nos comentários. Até o nosso próximo vídeo e valeu!